E como eu mencionei na abertura do programa, a conversa de hoje vai ser com a analista de arrecadação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, a Carla Cristine. E a gente vai falar sobre o quê? Vai conversar sobre a declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR, e aí já está chegando o prazo, hein? E também a regularização de imóvel. Bom dia, Carla, tudo bom? Bom dia, Marcos, tudo bem? Bem, período de inscrição, da declaração do ITR, do Imposto Territorial Rural. Começa quando, Carla? O prazo da declaração, ele teve início no dia 12 de agosto. Então já começou? Já começou. Segunda-feira, o programa já foi liberado e vai até o dia 30 de setembro. Até o dia 30 de setembro. Tudo bem, então esse é o prazo, né, para poder preparar, fazer toda a entrega. É difícil, né? Muita gente pensa que o imposto de renda também, quando se fala a declaração do imposto de renda à pessoa física, é o maior auê. É a mesma coisa também para o produtor rural? É complicado fazer essa declaração? Olha, a declaração não é complicada, mas eu aconselho porque tem algumas especificações na declaração que, se você não tiver um conhecimento técnico, né, você pode ser multado, notificado. Às vezes não é por desconhecer a forma de declarar o imposto de forma correta, né? Porque tem algumas especificações, tem alguns campos específicos que você tem que ter algum laudo para... Não é apenas informar que existe aquele campo naquela área, mas você tem que comprovar também com documentações complementares, caso a Receita Federal notifique você para apresentar aquele documento. E pensando nisso, né, o Senar coloca uma equipe à disposição para esclarecer, para ajudar esse produtor, né, esse pecuarista, esse agricultor a preencher esse TR para não ter problema? Isso. Todo ano o Senar ele disponibiliza técnicos para o preenchimento da declaração, né? Inclusive, ano passado fizemos mais de 1.000 declarações. Nós já fazemos isso há algum tempo, agora para os nossos associados, né? E aí a gente solicita a documentação, a última declaração feita do ano passado, né? A gente também solicita o ato declaratório ambiental e alguns outros documentos, certidão de inteiro teor do imóvel, porque tem alguns documentos necessários para que a gente possa fazer uma declaração correta. Aqueles produtores que já fazem todo ano com a gente já tem certas informações, as informações dele, mas os produtores novos que ainda não fizemos, tem uma lista de documentos necessários para que a gente possa fazer essa declaração. A título de exemplo, certidão de registro, né? A cópia do cadastro ambiental rural, que é um cadastro hoje muito importante com relação à área de mata desse produtor, e o ato declaratório ambiental, que é um documento que é preenchido em face ao IBAMA, né? Esse documento também é relacionado à área de mata. Certo, então tem mais alguma coisa dentro dessa declaração? Tem, né? Exatamente. Tem algumas outras. Além das informações de preenchimento do ITR, é necessário também informações do cadastro ambiental rural, que é um cadastro realizado junto ao IMA, e tem informações do ADA, que é um cadastro realizado junto ao IBAMA, todos relacionados à área de mata. Aí eu te pergunto, como o imposto de renda à pessoa física, né, tem algum produtor que é isento dessa declaração, ou todo mundo é obrigado a fazer a declaração? Não, tem alguns proprietários que são imunes ou isentos, né? Se o imóvel tiver até 30 hectares, não tiver contrato de arrendamento, se o produtor não tiver outro imóvel, né, ele pode ser considerado isento. Ele tem que fazer o cadastro. O cadastro ele tem que fazer para obter um número, que é chamado hoje CIB, Código Imobiliário Brasileiro. Mas a declaração em si, ele está isento de fazer. Aqueles imóveis que estão localizados no polígono das secas, são alguns municípios, como Major Isidoro. A lista agora eu não lembro todos os imóveis. Todos os imóveis. Mas existem aqueles imóveis que estão localizados no polígono das secas, e aí essa área amplia de 30, passa para 50. Então, ele também tem que ter o cadastro, mas a declaração ele está isento, ele não precisa fazer a declaração de ITR. Como também, né, essa parte do imposto de renda, esse produtor
ele tem essa parte da isenção, então se ele estiver no polígono das secas, ele pode ser dispensado, né? E também ter menos de 30 hectares. Agora, você mencionou de arrendamento. Quem arrenda a terra, quem aluga a terra também é obrigado, ou quem declara é quem alugou a terra? Quem são os produtores obrigados a fazer a declaração de TR? Aqueles proprietários que têm a propriedade em si, ou seja, o registro no cartório, aqueles têm que fazer a declaração. Ou mesmo a posse. Às vezes eu vendo o meu imóvel, né? E a pessoa que está na posse no 1º de janeiro daquele ano tem que fazer a declaração de TR. Vamos supor que eu arrendei o meu imóvel, né? Eu, arrendatário, eu não tenho a obrigação de declarar. O imposto, a declaração vai ficar ainda no nome do proprietário. Existe um contrato de arrendamento, um contrato de gaveta, vamos dizer assim, mas o imposto tem que ser pago ainda no nome do proprietário. Pode ser que o arrendatário pague, né? O DARF seja pago pelo arrendatário, mas o imposto tem que ser ainda declarado no nome do arrendatário. Como o espólio também. Vamos supor que seu João faleceu, né? E ainda está tramitando o inventário, né? Não foi concluído. Até a conclusão do inventário, o imposto, a declaração tem que ser feita no nome do espólio. Quando houver a partilha e cada um tiver o seu quinhão lá, aí sim é possível declarar fazer a declaração em nome de cada um dos herdeiros. Então tá aí, né? Quem está arrendando. Agora, outra coisa, né? Com relação a esse imposto, é um valor fixo ou eu pago em cima do que eu produzi também, que eu consegui tirar de sustento da propriedade? Não, existem as informações na declaração de TR do uso, né? Aí você vai informar se tem área de mata, se tem quais são as benfeitorias que tem no imóvel, se você usa o imóvel para pecuária, você vai ter que informar a quantidade de animais. Não, e isso tudo vai compor o valor da terra nua. É pelo valor da terra nua que você vai calcular o valor do imposto. Então, existe também uma tabela progressiva, porque quanto mais você produzir, menos você vai pagar imposto. E isso também é uma situação bem importante, porque é o seguinte, quando o produtor ele vai declarar o seu ITR, ele tem lá 20% de área de mata. Eu tenho 100 hectares e tenho 20% de área de mata. Essa área de mata, ela não é tributada. Mas para que isso aconteça, você tem que fazer, até esse ano, mês passado, você era obrigado mesmo a fazer o ato declaratório ambiental do IBAMA. Você não paga pelos 20, mas você tinha que fazer. Foi publicada uma lei agora, esse mês, dizendo que o produtor rural que fizer o cadastro ambiental rural não precisa mais fazer o ADA, certo? Então, para que você tenha essa isenção, para que seu imposto fique mais barato, para que você não pague por essa área de mata, né, você tem que informar os dados do CAR dentro do seu ITR. O que é o CAR? É porque a gente fala ADA, CAR, ITR, é tanta coisa. E haja siglas. E haja siglas. O que é CAR? CAR é um cadastro ambiental rural. Eu estou falando porque, assim, não tem como eu falar de ITR sem falar do CAR e sem falar do ADA. Eu tenho que explicar também o que é o CAR. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, é um cadastro que o órgão responsável, né, pela toda aquela estrutura do cadastro é o IMA, Instituto do Meio Ambiente aqui de Alagoas. Então, o produtor rural, ele faz o cadastro, né, realiza o cadastro. Depois do cadastro, ele é analisado pelo IMA. E aí tem todo um trâmite a ser feito e realizado dentro daquele órgão. Mas quando você faz a transmissão, é gerado um número de recibo, né? O que é o CAR? Você vai informar dentro do CAR qual é a sua área de mata, né? Um técnico vai delimitar toda aquela área, o polígono, e vai tudo através do GPS. E quando ele faz esse cadastro, é gerado um número de recibo, e esse recibo eu tenho que colocar dentro da declaração de ITR. Então, o produtor rural que ainda não fez o seu cadastro ambiental rural, procure fazer, porque hoje na declaração é um campo informativo, mas eu não sei se futuramente vai ser um campo obrigatório, né? Inclusive, instituições financeiras, para liberar o crédito, pede a cópia do cadastro ambiental rural, cartórios estão pedindo a cópia. Então,
é uma tendência de que realmente mais órgãos, até para comercializar, tem algumas empresas do Sul, eu não sei aqui ainda, empresas do Sul que pedem a cópia do cadastro ambiental rural. Então, o ITR é importante, mas o cadastro rural, a baixa ambiental rural também é. Então, hoje, um imóvel rural tem muitas regularizações, tem muitos cadastros que são tão importantes como o ITR. A gente está falando hoje aqui de ITR, mas a gente tem que falar dos outros também, porque Sim. O CA está dentro do ITR. Uhum. Então, falando, né, no preenchimento dessa declaração, e haja letras e haja siglas, como o imposto de renda, a Receita Federal facilita cada ano, olha, você tem uma declaração já pré-preenchida ou não, já para o ITR é diferente do imposto de renda. Hoje existe uma declaração já pré-preenchida, você baixa o programa da Receita Federal e já está quase pronto, é só lançar alguns dados ou tem que começar do zero? Não, essa declaração, daquele período que eu falei no início, 12 de agosto a 30 de setembro, é como um imposto de renda, ele libera o programa, né? Esse programa, quando você abre, se você na sua máquina já estiver fazendo as declarações daquele produtor todo ano, quando você baixa, você consegue recuperar as informações do ano passado, algumas, como o nome dele, o nome do imóvel, né, a localização do imóvel, mas aquelas informações do uso e o cálculo do imposto, todos os anos você tem que inserir. Por quê? Porque o ano passado era uma informação, mas hoje eu posso mudar. Eu era cana, passo para gado. Eu era coco, passo para outra produção lá. Então, essas informações elas são mutáveis todo ano. Inclusive, tem que ficar atento, porque assim, muita gente diz, eu vou declarar, são as mesmas informações. Mas não pode ser assim, porque às vezes eu vendi uma área do ano passado para cá, eu tenho que fazer essas correções. Né? Eu vendi uma área, fazendo eu comprei... uma doação também tem que constar. Exatamente. Né? Inclusive, assim, também uma informação importante. Hoje eu digo, há uns 2 anos para cá, durante a pandemia, a forma de cadastro desse ITR mudou completamente. Antigamente eu não tinha cadastro de ITR. Eu não tenho, porque para você fazer a declaração de ITR, você primeiro precisa de um código, você precisa de um número na Receita Federal. Então, existe um processinho para você fazer, juntar a documentação, né, juntar a certidão de registro e dar entrada na Receita para que você tenha esse código. Né? Então, antes da pandemia, era uma forma, hoje é outra completamente diferente. Então, hoje, se eu não tenho um cadastro, eu não consigo ir na Receita Federal direto e solicitar esse número. Não é assim. Primeiro, eu vou ao INCRA, faço o cadastro do INCRA. Tá vendo? Tá vendo como é uma coisa que interliga a outra? Eu ainda não falei INCRA, comecei a falar agora. Então, primeiro eu vou ao INCRA, faço o meu cadastro do INCRA. Quando eu tenho o meu cadastro certo, aí é que eu vou para a Receita. Então, eu não consigo pular essa etapa. Então, para produtor rural que não tem cadastro algum, nem vá na Receita. Primeiro você vai ao INCRA, tem toda a documentação que o INCRA exige. Quando você faz o cadastro lá, é emitido um documento chamado CCIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Quando esse documento é emitido, aí sim, junta-se outros documentos, e você dá a entrada para solicitar o seu CIB na Receita, aí sim que você vai poder fazer a sua declaração. Então, o caminho hoje é esse, certo? Para fazer a declaração de ITR. Bem, Carla, essa declaração do imposto tem um negócio de terra nua, né? Terra nua, terra que não é nua. Explica para a gente direitinho como é que funciona a declaração, porque eu tenho que colocar que a terra nua ou não, ela não é nua. Vamos lá. Com relação à terra nua, é por esse valor de terra nua que o cálculo do ITR é feito. Então, muitas das vezes, as pessoas declaravam esse valor, não tem mudança nenhuma, então eu deixo meu ITR por R$10. Era conhecido como imposto de R$10, mas não é assim. Até porque a Receita Federal está começando, tem produtores que estão recebendo notificação, e quando você bota o valor muito aquém daquele que a Receita Federal acha ideal, que é o valor de mercado,
no dia 1º de janeiro do ano corrente, ou seja, no dia 1º de janeiro de 2024, o valor de mercado do município tal é X. Então, se você colocar muito abaixo daquilo, você vai a uma possibilidade de você ser notificado pela Receita Federal, e aí ela, de ofício, vai atualizar aquele valor e vai adicionar juros e multa e correção. E esse valor, pelo que eu vi e tenho visto assim ao longo dos anos, não é baixo. Até porque você está colocando um valor muito abaixo. Muito então, abaixo. Como esse valor é um valor de mercado e é o produtor que informa, muitas das vezes, por falta de conhecimento, por falta, né? Mas a minha orientação é: vai na Secretaria de Agricultura do município, procura ver se lá tem o valor da terra nua do seu município, não precisa colocar tão abaixo. A gente sabe que, comparando o ITR com o IPTU, é bem mais barato, mas também não é tão barato assim. Um imóvel de propriedade tantos hectares não vai ser um imposto de R$10. Então, eu aconselho que esse valor da terra nua seja realmente bem visto, né, analisado. Caso tenha alguma dúvida, procura lá o Senar, procura a federação, que a gente orienta também com relação à terra nua. Importante frisar, não colocar tão baixo esse valor da terra nua. Até porque se eu coloco um valor lá embaixo, no momento que eu vou vender, né, vai ser valorizado. Então eu tenho que mostrar o quanto foi que eu vendi, colocar o valor real da venda. E isso o imposto vai incidir. Olha, se o Marcos comprou aquela terra por 100 mil e agora vendeu por 300, eu vou ter que pagar o imposto sobre os 200 que eu lucrei com a venda dessa terra. Exatamente. E a gente sabe muito bem que hoje está tudo muito interligado, né? Receita Federal interligado com outros órgãos. Então, eu acho que tem que ser uma informação para todos os órgãos, para todas as plataformas, para todos os cadastros, né? Não adianta a gente querer pagar um imposto barato, mas que lá na frente vai ser pior. Antes era mais fácil, vamos dizer assim, entre aspas, sonegar, porque não existia essa interligação. Hoje não, está tudo conectado, é tudo no momento, então está complicado. É melhor fazer a coisa direitinho para depois não ter que pagar uma multa muito mais pesada com relação a isso. Com certeza, é isso mesmo, com certeza. Outra questão aqui que queria frisar e importante é a questão do pagamento do imposto, né? Uhum. Que, na minha opinião, também é importante, porque o imposto ele pode ser parcelado, ele pode ser pago de uma Era cota isso que eu ia te única. perguntar, né? É uma tacada só ou é como uma pessoa física eu posso parcelar em até, se eu não me engano, 6 vezes? Não, no ITR você pode fazer a cota única ou parcelamento em 4 vezes, contanto que essa parcela não seja menor que R$100. Lembrando também, porque já aconteceu muito atendimento meu, de que o produtor rural ele parcela e pensa que está ok. Tudo bem, não é assim. A primeira parcela você paga, né, aquele valor original, mas a partir da segunda parcela você tem que atualizar. Entra no site da Receita, Cicalc Web, e atualiza aquela parcela. Segunda parcela, terceira e quarta tem que ser atualizada. O que acontece? Às vezes a pessoa esquece de atualizar a partir da segunda parcela, vai tirar uma certidão negativa e não sai, porque está lá o débito da Ela diferença. não é um valor fixo, então a cada mês ela tem uma correção. A partir do assim. segundo mês, a partir de outubro, porque a primeira parcela é em setembro, né? E a partir de outubro, você tem que atualizar. Outubro, novembro e dezembro. Se parcelar em 3, outubro, novembro, né? Essa questão é importante também, as pessoas às vezes esquecem esse detalhe. Uhum. Certo, então vamos lá lembrar para você que está ouvindo a gente, você que é produtor, né, pecuarista, o prazo da declaração já começou e acaba em setembro ou acaba em agosto? Começou dia 12 de agosto e vai até o dia 30 de setembro. Mesmo que você declare agora em agosto, o prazo para pagar a primeira parcela é até 30 de setembro. Você pode fazer seu imposto para não esquecer, né? Não tem problema. E você só pagar lá no dia 30 de setembro ou paga antes, se você achar conveniente. Pergunta de leigo. O imposto territorial, ele tem devolução como imposto de renda também? Restituição ou não? Não tem restituição, não. É um pagamento, é um imposto que você vai pagar lá, mas não tem restituição, não. É como se fosse o IPTU? É como se fosse o IPTU. A única diferença é que o IPTU urbano e o ITR rural, mesma coisa. Uma informação importantíssima, Marcos, é o seguinte, caso você, no seu ITR, eu tenho meu ITR, hoje eu vendi meu ITR, eu vendi parte do imóvel. Do imóvel. Ou eu quero corrigir, eita, tá o nome errado, meu ITR.
eu quero diminuir a área, eu quero fazer qualquer alteração no ITR. Você não vai procurar a Receita Federal. Você vai procurar o INCRA, isso é muito importante. Você não vai procurar a Receita Federal mais, porque você não vai conseguir alterar o seu ITR, nada do seu ITR na Receita. Se você ir até a Receita, na Secretaria da Receita Federal, no posto de atendimento, ou no próprio ECAC, que é hoje a plataforma que você altera e cadastra, você não vai conseguir. Você vai ter que ir ao INCRA, fazer o seu cadastro do INCRA, alterar tudo que você tem lá no CCIR, e aí sim, automaticamente, essas informações são alteradas na Receita. Você não precisa nem ir na Receita mais. Então, alterou lá, altera na Receita Federal. Então, automaticamente eu tenho que ir para o INCRA. Até mesmo, olha, tem um sócio, entrou um sócio no meu empreendimento, na propriedade, aí eu não vou para a Receita, eu tenho que ir para o INCRA, então. Tem que deixar toda a documentação no INCRA, né? Existe hoje um site que você faz todo esse procedimento, que é o chamado QNI. Você entra na Receita, vincula o imóvel e automaticamente essas informações da Receita também são atualizadas. É um ponto positivo e um ponto negativo. Positivo para quem está familiarizado com as redes sociais, para quem sabe, né, que sabe manusear, né, mais a internet, é muito rápido. Agora, para quem não sabe, no meio rural, às vezes ainda, né, tem muita gente que realmente já está adaptada às redes sociais, mas tem muita gente, produtor, que ainda não está. Aí vai sentir uma certa dificuldade, mas tem a Federação e o Senar para ajudar nesse momento. Com certeza. Né? Tem para ajudar agora também, não vai deixar tudo para a última hora, né? Porque o pessoal lá é carne e osso, né? Não é máquina não, para chegar, receber o formulário, preencher tudo e está na hora. Então, tem como agendar, né? Quem quer fazer essa declaração, liga, como é que faz? Qual é o processo, Carla, para poder conversar com vocês, deixar a papelada lá ou ficar acompanhando e preencher toda essa papelada aí da declaração do ITR? Olha, hoje nós estamos da melhor forma para facilitar o produtor. Tem produtor que a gente atende pelo WhatsApp. Tem produtor que a gente atende pelo e-mail, então, presencial, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, pode ser de forma presencial. Nós hoje estamos com um telefone celular, WhatsApp, disponível para o produtor. Ele é o 98878-3618. Entre em contato por esse WhatsApp, fala a sua demanda e a gente vai explicando. Porque às vezes o produtor está lá de Major Isidoro, lá de Delmiro Gouveia, né? Não precisa necessariamente estar presente na federação. E também tem o 36-3217-9803. Repete, por gentileza, então, o WhatsApp para facilitar. O WhatsApp é o 98878-3618. E o fixo é o 3217-9803. Então, esses dois telefones estão disponíveis para o produtor rural que queira fazer essa declaração de TR, não só a declaração, a regularização do imóvel como um todo. Bem, Carla, eu vou pedir uma pausa em nossa conversa, porque a gente vai para o intervalo, tá? Depois aí a gente retorna, porque a gente vai falar também sobre essa regularização do imóvel rural. Então, só peço essa pausa aqui do Agro Alagoas para poder a gente ir ao nosso intervalo. Lembrando que o Agro Alagoas você também pode assistir, tá certo? Então, anote aí pelo YouTube, Agro Alagoas. O Instagram, Agro_Alagoas, Marcos Vasconcelos. Então, e pela rádio, né, você tem aí a Rádio CBN em 104,5 todo sábado das 9 às 10 da manhã, tá certo? Então, vamos ao intervalo, lembrando que o Agro Alagoas tem o oferecimento de Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vamos lá, daqui a pouquinho eu retorno conversando com a Carla Cristine aqui no Agro Alagoas.